Você já teve dificuldade ou não conseguiu apagar uma mensagem ou uma conversa no WhatsApp com alguém que já faleceu? Pois bem, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa dificuldade que muitos enlutados enfrentam, que é a dúvida: eu apago essa mensagem ou não? Isso é certo? Isso é errado? E eu vou explorar um pouquinho com vocês sobre esse assunto no vídeo de hoje. Eu acho que só quem já atravessou um processo de luto sabe o quanto significa ter uma mensagem ou uma conversa ali no WhatsApp. E isso tem um significado diferente para cada pessoa. Tem gente que olha para uma conversa e aquilo é capaz de parecer que mantém essa pessoa ainda viva. Porque uma conversa no WhatsApp para muitas pessoas pode ser uma besteira, mas às vezes é a única memória viva que você tem daquela pessoa. Quando a gente escuta o áudio daquela pessoa, é como se ela ainda estivesse aqui. E eu acho que de verdade muitas pessoas precisam disso para seguir. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu já atravessei alguns lutos e já tive essa dificuldade enorme de lidar com o WhatsApp, de não saber muito o que fazer e de verdade de não conseguir nem abrir a conversa no WhatsApp. Pois é, eu fiquei por muito tempo sem conseguir nem olhar. Eu precisei arquivar algumas conversas porque aquilo me fazia mal no momento. Eu acho que eu só consegui por volta de quase 2 anos abrir o áudio da minha avó, por exemplo. E o último áudio que a minha avó deixou para mim, ela me perguntando se eu podia ir na casa dela numa quarta-feira, porque eu sempre ia na casa dela, geralmente às quartas, e eu me lembro que nessa quarta eu não conseguiria ir, porque eu não estava me sentindo muito bem, foi na época ali do Covid, e eu achava que estava com Covid, então eu não queria passar para ela, e também não queria preocupar ela, né, porque eu não sabia se eu estava ou não. E o último áudio que eu ouvi dela, ela falando: poxa, vem aqui, por favor. Aí eu falei: poxa, avó, eu não vou conseguir ir nessa quarta, mas na próxima quarta-feira eu vou. E infelizmente a próxima quarta-feira não chegou. Eu me senti muito culpada por isso, enfim, mas hoje entendo que eu não tinha como, né? Eu fiz o que estava dentro das minhas possibilidades e aquele medo de passar para ela, né, a Covid, ela já de idade, então me envolveu, enfim, muitas sensações e sentimentos. E o último áudio que eu tenho dela foi esse áudio, ela pedindo para eu ir até lá. Então isso me gerava muito sofrimento, porque me gerava culpa. Era para eu ter ido, e de fato eu não estava com Covid, eu fiz o teste. Era para eu ter ido, era a última vez que eu iria ver a minha avó. É aquele e se, sabe, que a gente acaba enfrentando no luto. Então era muito sofrido para mim. Eu precisei arquivar a conversa porque eu não conseguia, não me fazia bem, me gerava um sentimento muito ruim. Eu já estava lidando com a perda dela, com a saudade, com a dor do luto, e eu não precisava ficar ali, né, cutucando a minha ferida ouvindo aquele áudio, e por conta disso eu decidi simplesmente silenciar. No da minha sogra, eu tinha uma relação incrível com a minha sogra, ela era uma segunda mãe para mim. E o último áudio que eu tenho dela no WhatsApp foi ela me pedindo um bolinho de chuva. Eu sempre gostei muito de fazer bolinho de chuva e ela dizia pra mim que só o meu que era bom, que ela não conseguia fazer. Então todas as vezes que eu ia na casa dela, eu fazia esse bolinho de chuva. Eu lembro que na última semana ela me mandou um áudio com a voz bem debilitada. A minha sogra faleceu de câncer e ela já estava bem debilitada na reta final, com a voz bem baixinha, sabe, bem ofegante. E aí ela disse pra mim: nossa, tudo que eu queria hoje era comer aquele bolinho de chuva. Eu lembro que quando eu ouvi essa mensagem, meu coração apertou de uma maneira assim que nem dá pra explicar. E foi o último áudio que ela me mandou. Quando eu lembro, até me emociona um pouco, porque a gente vê que tudo que a gente vive são as memórias com essas pessoas. Eu vivi muitas coisas boas com a minha sogra e não consegui fazer esse último bolinho de chuva pra ela sem saber que era a última semana dela. Num dia de semana comum. E esse áudio também ficou muito marcado porque foi um áudio um pouco sofrido. Eu vi que ela estava debilitada, ela estava com muita falta de ar. O câncer tinha atingido o pulmão dela, então ela estava com dificuldade para falar, para respirar. E esse áudio mexeu muito comigo e eu precisei de verdade arquivar também essa mensagem porque me gerava muito gatilho. Não só porque eu não fui naquele dia, mas principalmente por entender que a voz dela estava diferente. Então eu também arquivei, tanto dela, do meu padrasto também eu arquivei, ele também faleceu de câncer.
E nos últimos tempos ele estava debilitado, a voz estava diferente. Então, assim, as últimas mensagens sempre foram muito dolorosas e eu não queria acessar aquilo naquele momento. Mas eu também não tinha vontade de apagar a mensagem. Eu não queria apagar. Vai que eu quisesse em algum momento ouvir, né? Não necessariamente os últimos áudios, mas os lá de cima. Então eu não apaguei, eu arquivei. Arquivei as mensagens, depois de um bom tempo eu consegui abrir e ver fotos e ouvir áudios, e aquilo fez muito sentido para mim e faz sentido para mim. Eu não sei o quanto é difícil ou doloroso para você, eu não sei como você lida com essa maneira do WhatsApp, né? Com essa comunicação do WhatsApp. Mas isso é muito individual para cada pessoa. Eu percebo que alguns pacientes meus querem ouvir os áudios e outros não querem porque geram sofrimento. Então, tem tudo a ver com o vínculo, tem tudo a ver como você lida com o seu processo de luto. Então, não existe uma fórmula, nem um jeito certo, sabe, de lidar. E, de fato, talvez o WhatsApp seja a única conexão que você ainda tem com essa pessoa. Ela não está aqui fisicamente, mas quando eu ouço o áudio dela, quando eu abro uma conversa com ela, aquilo me mantém conectado com essa pessoa que não está aqui fisicamente, mas que permanece muito vivo dentro de você, em cada memória, em tudo que foi construído. Agora, uma pergunta que você tem que fazer para você é o quanto ter essas conversas, né, tem te machucado ainda mais, ou se isso de fato faz sentido para você, porque cada pessoa lida do seu jeito. Quero muito que você compreenda que não tem um jeito certo e não existe um prazo para isso, não existe um prazo para eu poder tirar, né, apagar essas conversas ou arquivar elas. Não existe um prazo, cada um faz do jeito que faz sentido para si. Não tem certo e errado nesse sentido. Mas, às vezes, ouvir áudios no início da perda pode estar te machucando ainda mais. Eu consegui ter essa percepção sobre mim, no meu luto, de que aquilo me machucava mais. Será que você está conseguindo identificar que está te machucando mais e talvez você precisa dar uma pausa e não necessariamente apagar? Já tive pacientes que olharam para essa situação do WhatsApp e decidiram apagar porque ouvir o áudio, ouvir as conversas gerava mais sofrimento. E outros não, decidiram manter a memória viva através de uma conversa no WhatsApp. Então, você tem que olhar para você e entender assim, faz sentido para mim o quê? Manter essa conversa? Não manter? O quanto isso tem prejudicado o meu luto de alguma forma? Ou o quanto tem me ajudado? Porque muitas vezes ter essas conversas e esses áudios te ajudam a manter. Porque tem muitos áudios alegres. Eu trouxe aqui os últimos áudios que eu tive dos meus familiares. Não foram áudios bons, então aquilo me remetia à tristeza, à doença, a tudo que foi doloroso. Mas quando a gente passa por uma morte repentina, os áudios que estão ali em cima às vezes são alegres. E essa pessoa talvez te trazia aquele bom dia de todos os dias ou um áudio muito feliz. E aquilo remete a uma memória muito boa, e aquilo traz uma sensação muito boa e até de lembrar pra gente por quem que a gente segue, do porquê que a gente tá aqui. E eu sei que muitas vezes o luto é tão pesado que a gente decide seguir nem por nós mesmos, mas por eles, para honrar a memória deles ou por quem tá aqui, que faz muito sentido ainda. Então ouvir o áudio de uma pessoa alegre, espontânea, também é recarregar suas energias para poder continuar. O mais importante é você entender o que de fato faz sentido para você. Ter as conversas no WhatsApp não quer dizer que você está errado, apagar também não quer dizer que está errado, tem que fazer sentido para você. Você tem que entender que é um movimento e uma decisão sua, e não uma decisão tomada porque alguém disse que está errado. E no luto sobram muitos palpites, né? As pessoas ditam o que é certo, o que você deveria fazer, mas na verdade você tem que fazer o que faz sentido porque a dor é sua, o luto é seu e você tem que fazer o que faz sentido. Portanto, não existe certo e errado, mas cabe a você uma avaliação de por um momento eu vou arquivar e vou olhar depois, ou eu vou apagar, ou não. Ouvir esses áudios e ver essas conversas mantém a memória viva e me dá um combustível para caminhar. Portanto, a decisão é sua do que fazer, então faça o que for possível, o que fizer sentido dentro das possibilidades que você tem. Só espero que você não se cobre por isso, o luto por si só já é pesado demais, então faça sempre o que for melhor para você. Não existe um prazo de validade para o amor,
Então, tudo que você fizer em torno disso seja uma mensagem, e que se essa mensagem for uma forma de manter a memória do seu ente querido viva, que assim seja. E eu queria saber de você. Você tem dificuldade de manter as conversas no WhatsApp? Você já apagou? Qual é a sua maior dificuldade em relação a essas mensagens? Deixa aqui nos comentários. Se você ficou até o final desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, ajuda bastante aqui no canal. Meu nome é Joyce, eu sou psicóloga e eu sempre trago aqui as minhas experiências em relação ao luto e tento sempre trazer algumas técnicas para te ajudar a manejar o teu luto da melhor maneira possível. Obrigada por ter ficado até aqui, um beijão e até o próximo vídeo.